E se calhar para começarmos este momento de hoje, podemos começar a dar os parabéns à Clarinha, porque hoje a Clarinha faz anos. E já há algum tempo que não havia aqui no nosso grupo, então se vocês quiserem deixarem umas mensagens, uns emojis, não sei se há aqui mais alguma aniversariante hoje, ahm, mas das que eu sei, é a nossa Clarinha. Bueno, tengo una pregunta para las chicas de lengua hispánica. Si hablo despacio en portugués, ¿me entienden? ¿Sí? Bueno, bueno, ahí va. Y si no me entienden, me preguntan, me escriben ahí en la cajita y yo traduzco solo esas partes. ¿Puede ser? ¿Sí? Bueno, perfecto. Bem, então, ponto número um. Estou aqui a aguentar-me para não chorar, porque temos aqui muitos guardiões juntos, coisa que já não acontecia há algum tempo. E, de alguma forma, isto está a mexer comigo de uma forma muito positiva. Têm acontecido muitas mudanças. Tudo aquilo que foi o despertar dos guardiões fez-me também estar muito fora, estar muito para o grupo, estar muito para as pessoas, estar muito para os lugares. E no meio deste caminho acabei por me ir perdendo. E desde a viagem de Roma que tenho vindo a reencontrar-me de uma forma muito diferente, de uma forma onde tenho percebido que nada disto tem a ver comigo, mas tem a ver com algo muito mais grande. Então, ver tanta gente reunida com o mesmo propósito e com a mesma intenção acaba por me emocionar muito. Hoje acaba por ser um dia especial, que é 11/11. A Adri, apesar de não fazer anos, também tem um aniversariante lá por casa, também está de festa. E não só a Clarinha, mas também este era o dia de aniversário da minha avó, que acaba por trazer também essa ligação à ancestralidade. E porquê é que entramos assim também a falar sobre esta ancestralidade? Porque de alguma forma todo este caminho de despertar dos guardiões foi uma forma de nos ligarmos a distintos lugares com distintas intenções, mas que nos levavam sempre a histórias, a lendas, a partes até esquecidas de nós mesmas, que de alguma forma estes lugares, que para mim são lugares sagrados, mesmo que seja a esquina ali do café, são lugares onde há algo que entra em ressonância com a nossa informação interna. Então, poder ir a estes lugares é poder também ir ao reencontro de partes nossas, partes que às vezes estão esquecidas. E a proposta de hoje, de falarmos desta abundância e dos pilares para a abundância da nossa alma, tem a ver com isso. E porquê que tem a ver com isso? Porque a nossa alma, cujo centro energético que rege essa alma é o timo, que é o nosso alto coração, é aquilo que nos pulsa para toda a abundância do espírito. Então o que é que isto quer dizer? Quer dizer que dentro da dimensão da alma é onde nós podemos reconhecer que somos seres infinitos, que somos fratais de uma grande consciência. É onde podemos recordar que de facto está tudo em nós. Mas o que é que acontece
quando o nosso corpo físico, quando a nossa mente primitiva nos diz o contrário? O que é que acontece quando essa parte de nós diz que não temos o suficiente, não somos o suficiente, que se calhar ainda não fizemos o curso A, B e C, que sem o diploma não podemos facilitar uma terapia, não podemos ocupar um cargo na sociedade? Então, esta proposta de hoje é nós podermos fazer aqui um momento de partilha muito aberto, muito honesto, inicialmente. Perceber qual é que é a área da vossa vida que neste momento está a vibrar em escassez. E porquê que eu digo isto? Porque muitas vezes a abundância está ligada única e exclusivamente ao dinheiro. Mas o dinheiro é uma energia que está associada ao valor. E então a primeira pergunta que vos trago hoje, que por acaso é a mesma que fizemos no último encontro de Aberto de Guardiões, é: qual é que é o teu valor? Quanto é que tu vales? Qual é que é o teu valor para o universo? Y se quedó raro en español, básicamente es igual. ¿Cuál es tu valor? E este valor, pessoal, existe realmente uma moeda que seja equivalente ao valor que vocês têm? Ou será que todas as crenças que nós fomos adquirindo sobre o dinheiro, sobre o valor, sobre as moedas de troca, acaba por condicionar essa valorização pessoal? Quando éramos crianças, e seguramente vos passou de diferentes formas, fomos ensinados a ter moedas de troca, não é? Se não dessemos um beijinho à avó, à tia, ao periquito, possivelmente não nos iam recompensar com algo, não é? Isto é uma forma de chantagem muito inocente, mas que ainda hoje em dia se utiliza, não é? Que é: se não me dás um beijinho não te dou um chocolate, não é? Se não me dás um beijinho não gosto de ti. Então vejam o poder e a dimensão das crenças que fomos acumulando de uma forma muito inconsciente sobre aquilo que é o nosso valor, sobre aquilo que é também a moeda de troca, sobre aquilo que eu tenho que dar em troca de algo ou para receber algo. Okay? E como a Adri escreveu aqui no chat, vou ver se encontro aqui o chat, que eu tinha aqui as vossas entradas. O nosso valor é infinito e com múltiplas possibilidades. E isto é aquilo que para a dimensão da alma é verdade, não é? Agora, ouvindo isto, e mesmo que vocês possam entender e reconhecer isto, quantas de vocês me vão fazer um pirete a dizer: pois isso é muito bonito, mas na realidade, como é que a gente alcança esse valor infinito? Como? Quem é que se arrisca a dar aí um palpite?
honrando a nossa voz, a nossa verdade. E mais? Alguém tem mais palpites para... Aqui a Verinha diz, apesar de saber que é infinito, nem sempre o vejo em mim ou reconheço. A Wanda sendo autêntica, a Sofia tentando ao máximo ser autêntico. É isso mesmo. Sinto que tem muito a ver com essa autenticidade. A Diana estar no lugar onde cada um pode... agora falta-me a tradução para português. Pode corresponder... não, espera. Pode aportar, pode... falta-me o português, perdão. Onde cada um pode aportar aonde corresponde. Ok. Então, sinto que tudo isto que vocês partilham aqui é verdade, mas e na prática? Naquilo que é o dia a dia, não é? Porque no fundo estamos a falar de conceitos, estamos aqui com ideias filosóficas, continuamos a responder em filosofia, não é? Mas e na prática? O que é que isto realmente corresponde? E volto ao início. Faço aqui um... Desculpa, Diz, Patrícia. aquilo que me veio foi sentindo, mas não sei se faz sentido. Faz, faz muito sentido. Faz muito sentido. E vou já explicar porquê. Porque, como eu estava a dizer no início, a alma é aquilo que pulsa, é aquilo que nos dá energia, que nos manda para onde temos que ir. Só que o que é que acontece? A tal parte primitiva que não confia, que tem medo, vai dizer não, nem pensar. Não, isto não é possível. Então, quando nós acabamos por ser autênticos, e quando eu digo autênticos é quando estamos em verdade com aquilo que é a nossa intuição, com aquilo que é a informação mais subtil do nosso ser, é quando nós podemos realmente abraçar toda essa infinitude e todas as possibilidades da nossa alma. Quantas de vocês já receberam grandes chamados de alma e disseram não? Talvez para o ano. Não tenho dinheiro para isso. Não, isto não é para mim. Não, não mereço. Não é? Então, na realidade, quantas de vocês receberam já insights, mensagens da alma, onde estava claro aquilo que era o próximo passo, mas como se calhar não estava claro todo o caminho para chegar lá, o que é que a gente faz? Mantinha, não é? Então, isto não é para mim, fica aqui em casa. Tenho ainda umas quantas séries na Netflix para ver, não é? Então o que é que acontece? Dentro de toda essa abundância da nossa alma, de dentro de todo este universo que acaba por mover-se dentro de uma força de vida, dentro de uma genialidade, porque basta olhar para a natureza para perceber isso, nós dizemos não, eu não confio em ti, universo. E possivelmente já sofri muito no meu passado, já fiquei mal muitas vezes e eu não confio em ti. Então é por isso que também, dentro de muitas filosofias, nos falam que o processo de abundância está diretamente ligado com o processo mãe e pai. A mãe, porque é a nossa força de vida, ou seja, de uma forma indireta, a mãe está também ligada aqui ao alto coração, por ser essa força de vida, por ser também o portal que nos traz a vida, é através dela que nós recebemos ou não essa vitalidade, essa força de ir para a frente, de avançar. E depois temos o pai,
que é quem nos dá a direção, quem nos diz, vai, arrisca tudo, não é? Como aos guerreiros, como aqueles que avançam para a guerra sem saber se algum dia voltam a casa. Porquê? Porque estão seguros que é aquele o caminho. Então o pai acaba por representar o grande espírito, tá bem? E é por isso que também em muitas tradições a mãe acaba por estar ligada à mãe terra e o pai à consciência superior ou aos céus. E mais uma vez temos aqui o casamento em diferentes linguagens de todas estas ideologias. Então, se a nível terreno eu carrego muito sofrimento físico, eu posso ter uma tendência a dizer não, desculpem, já sofri muito, eu não vou pôr em mais aventuras. Da mesma forma, como da mente, eu posso arranjar uma estratégia para proteger-me, porque, ok, estão-me a obrigar a ir para a guerra, mas eu não quero morrer. Então a mente vai criar toda uma estratégia, toda uma manipulação, para quê? Sobreviver. Então sinto que a chave para conseguir uma dança harmónica em todos estes aspectos é trazer não só a autenticidade, ou seja, a verdade daquilo que me chega, mas também a fé, a confiança. Tá bem? E isto foi uma das chaves que nós trabalhamos em Roma. Quando nós caminhamos com fé, nós sabemos que tudo aquilo que estamos a fazer, tudo aquilo que estamos a caminhar, tem um suporte e tem um apoio que é muito maior do que nós. Tá bem? E esta parte da fé e da confiança, eu estou-vos a falar de um lugar de experiência própria. Toda a minha vida, desde 2020, tem sido um ato de fé, um ato por vezes também de desespero, não vos vou mentir, porque sempre que eu deixo de acreditar nesta força maior, é como se deixasse de existir, é como se sentisse que a minha vida não tem propósito. Então eu tenho que sempre que fazer esse regresso a essa fé, tá bem? E tudo aquilo que eu vos vou dizer hoje não é para que vocês tomem decisões, que se mandem de cabeça para coisas, está bem? Apenas vos estou a trazer conceitos muito base e daí os pilares para esta abundância da alma, porque todas estas pequenas coisas são aquilo que está na base de qualquer possibilidade de expansão ou qualquer possibilidade de escassez do vosso ser, não é? Então, se vocês se sentirem confortáveis, gostava que vocês pudessem responder, seja ativando o vosso microfone, seja escrevendo aqui no chat. Neste momento, qual é que é a área da vossa vida que está a vibrar em escassez? Acho que era melhor dar-te um exemplo. A nível de áreas de vida. Então pode ser a nível profissional. Posso sentir uma grande escassez no trabalho, não é? De não ter quem me procure, de estar completamente a morrer no meu lugar de trabalho. Isso também acaba por ser uma escassez a nível de vitalidade. Pode ser uma escassez de energia vital, seja de saúde. Pode ser uma escassez de amor próprio. Pode ser uma escassez monetária, está bem? Então há assim muitos níveis. Bem, já estou a ver que pelo menos a nível de relacionamentos está forte. Relacionamentos, financeiro, profissional, vontade de continuar neste planeta, ou seja, também é uma escassez de vitalidade.
profissional, segurança interior, relacionamentos, financeiro. Ok. Vida em geral. Sim. Quando nós acabamos por ter, de alguma forma, dificuldade em viver algum aspecto, normalmente é uma escassez de energia vital, a tal força da vida. Muito bom. De merecimento. Ok, profissional. Ok. E agora convido-vos a fazer um pequeno exercício, está bem? Vamos fechar os olhos. E vamos simplesmente inspirar pelo nariz, expirar pela boca. E simplesmente conectar com a respiração. Inspiro, expiro. E trago internamente esta resposta que dei, reconhecendo a área da minha vida ou as áreas da minha vida onde neste momento sinto mais escassez. Inspiro e expiro e trago toda a minha atenção ao meu alto coração. Começo a sentir os batimentos do meu coração. Começo a visualizar uma luz que ao início pode parecer pequena, como uma estrela no céu. Deixo que esta estrela irradie desde o centro do meu peito e a cada inspiração e expiração deixo que esta estrela se expanda, cresça mais e mais. E agora pergunto-me, de que forma me posso converter em abundância nesta área de vida? O que é que neste momento sou convidada a deixar para trás? E pergunto ainda mais, tenho assim tanto medo de soltar esta escassez? Tenho assim tanta resistência a abraçar o ser infinito e abundante que sou? O que tenho a ganhar não é mais do que aquilo que tenho a perder?
Inspiro, expiro. E aos poucos vou regressando. Se sentirem de fazer algum apontamento, de escrever algum insight que possa ter surgido, dou-vos um tempinho para isso. E no caso de não ter chegado nada, simplesmente respirem. Não exijam nada de vocês. De tudo aquilo que é a abundância, e sinto que é sempre importante recordarmos o que é que significa abundância, que vem do latim abundare, que significa transbordar, ou seja, significa um excesso, significa um desequilíbrio. Tudo aquilo que nós temos criado em torno da abundância tem por base esse desequilíbrio. Então, muitas vezes acreditamos que a abundância se liga apenas com ter. E isso muitas vezes é aquilo que nos afasta da verdadeira abundância. Porque para conectar com aquilo que nós achamos que é abundância, nós temos que reconhecer que somos suficientes, que temos o suficiente. E que muitas vezes, para a nossa geometria da alma poder estar em coerência com todo o potencial, com todos os dons que estão cá dentro, muitas vezes aquilo que é necessário é abrir mão daquilo que está em excesso. É poder limpar a casa para pôr um móvel novo. É poder, não sei, vou exagerar, vender o carro velho para comprar um novo. Às vezes é preciso sair de um trabalho velho para entrar num novo. É preciso deixar para trás uma forma velha de ser, de nos relacionarmos, para deixar entrar o novo. E isto, este abrir mão, este grande salto de paraquedas, é aquilo que muitas vezes nos faz ficar aquém de toda essa abundância e de todas as possibilidades da nossa alma. Eu vi que a Patrícia levantou aqui a mão, depois baixou. Não sei se, Patrícia, se queres dizer algo, se foi só um Sim, incidente. posso dizer algo. Achei que era interessante porque tem a ver com o que eu perguntei, como é que poderia ser mais abundante, embora a minha questão seja mais relacionamento, não é? E aquilo que eu vi foi que eu tinha que partilhar mais o conhecimento. Ou seja, que uma das portas para ser ainda mais abundante teria que fazer essa partilha de conhecimento. E no meu caso, tem a ver com a minha questão profissional, eu vim mesmo a transmitir o conhecimento aos alunos. Portanto, ou seja, isto para dizer que muitas vezes, como nós achamos que vamos ter a abundância,
pode não ser exatamente hum, o que a nossa mente nos diz, pode não ser exatamente a nossa essência. Sim, Pronto. sim, sim. E olha, agradeço-te o teu exemplo porque eu, eu tenho-me apercebido que neste momento eu não consigo dar muito mais exemplos de abundância sem ser utilizar o meu exemplo das viagens. E como ultimamente não tenho falado de outra coisa sem ser disso, das viagens, acabo por agradecer imenso o teu exemplo, mesmo se alguém sentir de partilhar outros exemplos, bem-vindos. Eu sei que nós só podemos partilhar aquilo que somos, não é? E, e no meu caso pessoal, uh, basicamente converti-me em alguém que está sempre a viajar. E é muito engraçado porque um comentário que eu recebo muitas vezes é esta questão do onde é que tu arranjas dinheiro para fazer tantas viagens. Com a questão das férias não tenho tantos problemas, não é? Porque basicamente trabalho por conta própria, mas chega muitas questões sobre o dinheiro para fazer viagens. E acreditem ou não, o meu truque para fazer viagens é pôr-me na viagem. Ah, como partilhei no último encontro aberto, a primeira grande viagem que fiz foi para o Egito em 2020 e quando perguntei informação, quando recebi informação, não tinha dinheiro para pagar essa viagem. E assim que me mexi, me inscrevi, comecei a pôr os papéis, recebi um bónus inesperado, ou seja, todo um movimento acabou por acontecer. E o meu último grande exemplo, também nesta questão de viagens, foi quando recebi o convite para ir à Antártida, em dezembro do ano passado. Tive 2 noites sem dormir, porque regressei a esse ponto de não confiar. E cá dentro apenas ouvia dizer sim, sim, sim. E eu dizia, mas como? Mas como? E, e muitas vezes é isto. Sinto de verdade que a forma que nós temos de cumprir as nossas missões de alma, que são todas diferentes, porque o facto de eu viajar, o facto da Patrícia dar aulas, não significa que agora aqui todos tenham que fazer o mesmo, mas é o facto de nos permitirmos, de nos colocarmos a jeito, não é? Normalmente usamos essa expressão mais para coisas más, não é? Que é puseste-te a jeito e levaste com ela. Mas este pôr a jeito é aquilo que faz com que possamos de facto viver este propósito e esta missão, que no que são os desenhos da alma, no que são os caminhos da alma, eu recordo-vos muito disto, que é, temos muito a ilusão que a nossa missão de vida é algo muito espetacular, muito misterioso, mas todos nós fazemos parte da mesma missão de vida. Vocês sabem qual é? Todos temos a mesma missão de vida, que é viver, é experimentar, ok? Então, de que forma é que vocês têm experienciado a vossa vida? Não é? De que forma é que vocês têm dito sim à vida? E de que forma é que se têm aprisionado, castigado? De que forma têm esquecido, não é? De viver? Isto são tudo perguntas que não precisam de responder. Quem sentir pode partilhar. Olha, agora fui eu que levantei a mão, viram? E, e pronto. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Se alguém quer
fazer alguma pergunta, algum comentário? Flávia? Olá a todos. Conseguem me ouvir? Que eu estou Sim. assim com a rede bem. Ok. Olá desde o Brasil, então. Olá, Flávia. É, o que a vida nesse momento e nessas viagens e todo esse instante agora mesmo, ela está me falando sobre a simplicidade. Que eu tenho a tendência sempre de complicar tudo, então nesse momento eu já estou sem hipótese de complicar. Então entrei num fluxo de simplicidade e nem sequer consegui criar resistência. Então parece que algo interno começou a se desfazer por si próprio. Sim. Se não aconteceu que eu tive que criar algum método ou fazer alguma coisa. É só pelas situações da vida e do dia a dia, entregar mesmo, viver um dia de cada vez, com toda a tempestade que tá ocorrendo e ocorreu. E aí agora, quando tu fez essa parte de respirar, o que me veio assim foi não exigir tanto de mim, que é uma chave que me trouxe assim. Porque eu vejo que a minha questão da abundância, eu falei financeira ou questão de merecimento, mas disso ser um ponto, na verdade, eu vejo que eu exijo demais de mim em todos os sentidos. E isso faz que bloqueie tudo em mim, né? Essa é a minha experiência. Sim. E a outra palavra que veio foi a questão da preocupação, né? Que, como tu está compartilhando, né, do confiar, antes do confiar, para mim, é me desapegar dessa preocupação constante. Sim. Se vou ter, se não vou ter, e como vou fazer e tudo. E nesse momento, literalmente, a simplicidade começou a criar por si só um meio de chegar até mim. A não exigência começou a ser algo também, não posso dizer que é natural, que parece que todas essas coisas que nos fazem bem ou nos fariam bem, a gente complica. E quando a gente começa a soltar, porque eu fui obrigada a soltar literalmente, há uma sensação de desencontro e uma sensação de que está errado. Mas é porque eu vejo que eu não estou habituada a sentir a simplicidade, viver em simplicidade, a não exigir de mim, a não me preocupar. Então, eu estou tão habituada a me preocupar, a exigir, a não sei o quê, que quando aparece e eu começo a sentir algo novo, parece que está tudo errado. Mas aí eu vejo que aí é uma mega oportunidade e também uma certa necessidade de abrir esse espaço a esse desconforto, que não é um desconforto, mas é um caminho. É justamente essa, eu acho que quando tu fala que é deixar as coisas saírem para trás, né? E as coisas que estão prendendo, deixar, mas é que geram desconforto. Então, pronto, era isso, mais ou menos. Sim. Obrigada, Flávia. E sim, Gratidão. é, é ir a esse simples. É confiar também. Porque por mais que a gente possa ter ideia que esta abundância da alma significa fazer, ir, estar, às vezes é estar, mas desde outro lugar. Às vezes é poder acompanhar à distância, é poder estar no silêncio. Às vezes o menos é mais. Da mesma forma que ao contrário, não é? Uma pessoa que esteja demasiado acostumada ao silêncio, possivelmente vai encontrar desafios, mas também a abundância quando se começa a partilhar mais, quando começa a falar também desde outro lugar. E às vezes é o contrário. E está tudo certo. E podemos ir desde o mais básico ao mais complicado, não é? E são caminhos. Patrícia?
Olá, boa noite. Bom, aquilo que eu quero dizer é que, de facto, a minha questão de escassez não é bem, não sei se será bem escassez, é uma falta de aceitação. Aceitação de, às vezes, coisas externas a mim que não consigo controlar e precisamente deixar e soltar e deixar ir. E esta dificuldade, às vezes, de deixar ir, porque me apega a pessoas, a lugares, a situações, e às vezes tenho muito esta dificuldade, de facto, de soltar. E passei por uns meses desafiantes nesse contexto, precisamente para me permitir soltar e para me também permitir ser eu, ouvir a minha voz, aquilo que sinto, o que é para mim e o que não é para mim, e o que está alinhado comigo e o que não está. E isto faz muito parte de pessoas, de sítios, de situações que eu não conseguia soltar. E tive que me afastar assim das coisas, às vezes um pouco forçada também, mas fez-me bem, porque sinto que passados 4, 5 meses eu sou outra pessoa, mais confiante naquilo que me vem, naquilo que me chega, naquilo que posso trazer, e não tenho tanto medo de falar ou de mostrar aquilo que sei. Portanto, que sem medo que do outro lado alguém me esteja a olhar e a julgar. Isto era muito aquilo, a vibração onde eu estava, não é? E para onde tive que me mover para um lugar novo, não é? Que eu não conhecia, tinha muito, precisava que alguém me validasse para tudo, não é? E não me permitia eu experienciar aquilo que sentia ou aquilo que fazia sentido para mim, porque estava à espera que outro me validasse naquilo que eu sentia. E isso, no meu contexto, acho que é impossível, porque ninguém vai sentir aquilo que tu sentes no teu interior. Claro, claro. Obrigada, Patrícia. Sim, e aquilo que trazes acaba por também ligar-se a esta questão, não tanto da abundância, mas talvez do valor, não é? E deixo-vos também essa pergunta, porque foi algo que também me chegou muito forte nos últimos tempos, que é perceber o quanto damos valor a outras pessoas, a outras situações, e damos esse valor somente porque estamos à procura de uma validação, porque nos dá aquela cagufa de assumirmos a responsabilidade pela nossa vida e de alguma forma começamos à procura de uma validação, de um cúmplice, de alguém com quem partilhar, de alguém com quem falar do mesmo. Mas Deus, deste lugar de busca, não é? De querer algo em troca. Então, sem querer, nesses momentos, entramos também neste processo que nem sempre é uma escassez direta, mas onde muitas vezes nós estamos a abdicar do nosso valor pessoal, do nosso tempo, da nossa energia, em prol de alimentar conversas, situações, partilhas que não trazem valor, ao contrário. E bem, quero-vos agradecer. Vou parar neste momento a gravação porque vamos avançar para uma prática mais intensiva. A forma que eu conheço neste momento de nos conectarmos mais com a abundância que temos é através da respiração e através da energia Kundalini. E esta semana, aliás, começou, ainda estava na Irlanda, chegou novamente muito esta informação sobre a força de vida, que é a força mais abundante que nós temos. Enquanto a energia Kundalini é uma energia mais feminina, é uma energia que tem muito a ver com a serpente, a energia da respiração é uma energia mais masculina. E a verdade é que senti para hoje de trazer esta prática através da respiração. E porquê? Porque hoje em dia a Kundalini ainda está muito associada a haver um facilitador, e é verdade que muitas vezes para vocês terem essa experiência é importante terem um facilitador ou um professor ou alguém que ajude a fazer essa sustentação de campo, mas a respiração
é aquela coisa que nos recorda que não precisamos de nada, só precisamos respirar. E obviamente que ter alguém que nos guie acaba por facilitar, mas a respiração é aquela prática que são vocês e a respiração, tá bem? Como a prática que vou guiar não é recomendada para pessoas que possam fazer em diferido, vou parar a gravação aqui e nós vamos continuar, tá bem?